beleza? Tudo bem? Bem-vindo ao Matematicando com Azari. Vai deixando o like no vídeo aí. Se você não viu ainda a aula de juros simples, clica no card que está passando aí em cima para assistir antes juros simples, né? Porque quem quer entender o composto tem que ter entendido primeiro o juros simples. Beleza? Vamos ressaltar então aqui o que é importante de juros compostos para o Enem. Vem comigo. Vamos lá então. Primeira coisa. Vamos colocar aqui nossos elementos, né? Juros compostos, ele trabalha com montante, J é o juros, correto? Trabalha com T vai ser o tempo para a gente, ou período de aplicação. Com I, o I para a gente vai ser a taxa, beleza? E o C, que vai ser o capital. Então vamos lá. O que eu tenho que entender de juro composto? O principal erro dos alunos é querer aplicar algumas ideias de juros simples em juros compostos. É aí que cai do cavalo, né? Vamos começar explicando primeiramente a taxa. No vídeo que eu fiz de juros simples, que está no canal aí, eu comecei falando sobre a taxa. A taxa é muito importante, né? Por exemplo, a taxa de juros compostos é chamada de taxa equivalente. O juros simples é uma taxa proporcional. Professor, o que é esse negócio de taxa equivalente? Olha só que interessante. A taxa equivalente, que você tem que ficar muito esperto, é o seguinte. Lá no juros simples, quando eu falo que eu tenho uma taxa de, vamos colocar aqui, 10% ao mês, 10% ao mês, em 2 meses, essa taxa é igual a 20%. Isso se for nos juros simples. No composto não é 20%. Ah não? Não é mais de 20%. Já ouviu falar na frase juros sobre juros? Pois é. É o que acontece aqui. Para eu descobrir o que acontece é o seguinte. Eu pego um valor que eu estou investindo, vou chamar um valor de C, e eu quero aumentar esse valor em 10%. Se eu quero aumentar em 10%, eu tenho que multiplicar por 1,10 ou 1,1, beleza? Para aumentar 10%. Por que isso aqui, professor? Eu estou usando o fator de porcentagem. Porque se eu vou estar aumentando 10%, então é 100% mais os 10% que eu estou aumentando. Isso é igual a 110%. E 110% colocado em fator de porcentagem, você divide o 110%, que vai dar 1,1. Então, quando eu quero aumentar um produto em 10%, eu multiplico por 1,1 ou 1,10. Está no mesmo. Correto? Olha aí. Então, se eu multiplico por 1,1, eu vou obter o que no final de um mês? Eu vou obter 1,1C. Correto? Não são 2 meses que eu coloquei aqui? Para juros simples, como o tempo dobra, dobra também a taxa. 10% vezes 2, 20%. Aqui não, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar de novo por 1,1, certo? Quando eu faço isso, 1,1 vezes 1,1 dá 1,21C. Pensa comigo, se 1,10 é um aumento de 10%, 1,21 equivale a um aumento de quanto? De 21%. Então, dois aumentos de 10%, né, 10% de taxa durante 2 meses dá 21%. Isso, claro, né, se for o quê? Juros compostos. Sacou? Isso que é uma taxa equivalente. Então, a gente tem que ter cuidado. Geralmente, isso não gera problema para os alunos. Né? Nem entender esse negócio de direito eu preciso. Vai a dica, nunca mexa na taxa do problema. Mexa no tempo, porque o tempo e a taxa tem que andar junto. Se eu vou colocar a taxa em meses, o tempo está em meses. Ah, professor, ele deu a taxa em ano e o tempo em meses. Passa o tempo para ano. Nunca mexa na taxa. Mexer na taxa é muito difícil e complicado. Igual aqui, por exemplo, ó, mais uma vez, aqui em taxa ainda. Ó. Se eu chego para você então, ó, e falo assim, ah, um produto aumentou aí, né? Uma taxa
de 21% ao bimestre. Tá vendo? 21% ao bimestre. Quanto que é ao mês? Se for juros simples, divide por 2. Bimestre são 2 meses, mas como é composto, não é assim, meu camarada. O que quer dizer 21% ao bimestre, né? Quer dizer que eu aumentei o meu número, ó. Eu peguei o meu capital, multipliquei por uma taxa I, depois, de novo, por essa taxa I, e encontrei no final 1,21, certo? Do valor de C. Olha que interessante. Igual aqui embaixo, ó. Então, o capital vezes o fator multiplicador, de novo, porque é o bimestre, né, são 2 vezes aqui, tem que dar 1,21, que é 21%, certo? Então, o que acontece? O meu capital, então, aqui, eu posso cancelar. I vezes I dá I ao quadrado. Então, esse I ao quadrado é igual a 1,21. Então, tem que tirar a raiz quadrada de 1,21, que vai dar 1,1. 1,1 quer dizer o quê? Que foi dado um aumento de 10% ao mês. Olha aí. Eu fiz ao contrário agora. Então, só para você ter uma ideia, né? Às vezes dá para a gente usar nos problemas alguns números muito grandes, que a gente não consegue trabalhar manualmente, né? Por exemplo, quer ver? Olha só, mais exemplo de taxa. Só para você ter uma ideia. Se eu tivesse, professor, estou aqui num banco aqui, o banco falou assim que está me cobrando 24% de juros ao ano. E é juros compostos. Qual seria, professor, a taxa ao mês? Se fosse juros simples, o que você ia fazer? Dividir por 12. 2% ao mês, porque né, um ano tem 12 meses. Mas como é composto, não é assim, não é proporcional. É equivalência. O que eu faço? Você tem que pensar o seguinte. Por quanto que eu multiplico um número para aumentar 24%? Professor, então o capital ele vai ser multiplicado por 1,24 para aumentar 24%. Tá vendo? Ó? Então eu multiplico por 1,24. Beleza? Agora, se for mensalmente, eu tenho que pensar, o meu capital ele foi multiplicado por uma taxa I uma vez, 2 vezes, 3 vezes, lá, certo? Então aqui vai ter a taxa 12 vezes, já que eu quero passar para meses. Meu Deus do céu. Então, para eu encontrar a taxa em meses, quer dizer o quê? Que I elevado a 12 vai ser igual a 1,24. Então, a minha taxa mensal vai ser a raiz 12ª de 1,24. Tá vendo? Então, eu estou pegando uma taxa em ano e passando para meses, sacou? Ao invés de você dividir, você tem que tirar a raiz 12ª. Beleza? Mais um para você entender mesmo agora, hein? Mas que eu te falei, né, cara? Eu não preciso dessa informação aqui, fazer isso no problema. Eu não preciso. Se eu precisar, ele vai me dar esse dado aqui. Eu não tenho que saber essa conta aqui de cabeça. Igual aqui, por exemplo. Estou com uma taxa aqui, professor. Que taxa? 4% ao trimestre. Eu quero pegar 4% ao trimestre e colocar em ano. Olha aí, ó. Então eu penso o seguinte agora, hein, ó. Para eu aumentar 4%, eu tenho que multiplicar o número por 1,04. Certo? Trimestre. Um ano tem quantos trimestres? Tem 4. Então tem que pegar isso daqui, ó, e levar a quarta. Aí esse resultado aqui, para mim, vai ser a taxa anual. Beleza? Aí você pode calcular manualmente, se quiser, ou então você vai ter esse dado no problema. Tranquilo? O lance aqui é que a potência que vai mandar. Ou é potência, ou é raiz. Certo? Então, para fechar de vez aqui agora, o lance da taxa. Professor, eu tenho aqui uma taxa ao mês. Estão me cobrando aqui, professor, 15% ao mês.
eu queria passar essa taxa para dia. Olha aí, ó. Tá vendo? De mês para dia. Ó. O que você faria? Dividiria por 30 se fosse juros simples, mas é composto. Então eu te pergunto agora, para eu encontrar essa taxa aqui ao dia, eu tenho que pegar 1,15, sacou? E tirar a raiz, olha lá, raiz trigésima, de 1,15. Aí esse resultado aqui vai ser para a gente a taxa ao dia. Aí, ó, usando a calculadora, dá 1,00467. Aí o que passou de 1 aqui é a taxa, certo? Quanto passou de 1? 0, 0, 0, 4. Vou arredondar aqui para 47. Beleza? Aí eu multiplico por 100% para colocar em porcentagem agora. Ó. Vezes 100 vai dar uma casa, duas casas. Vai dar 0,47% ao dia. Viu só, galera? Né? Isso aqui você pode entender, mas não é fácil não, tá? Então, mexer com a taxa em juros compostos não é nada fácil, né? Então, qual é o conselho que eu te dou? Mexa no tempo, beleza? Então, vamos lá. Uma outra coisa que eu quero te mostrar aqui é uma diferença gráfica muito interessante. Dá uma olhada. Vou botar aqui para você ver um gráfico ó, de juros versus tempo. Tranquilo? Essa reta aqui, que eu vou fazer de laranja para você, representa o crescimento do juros simples. Aí, uma reta, certo? JS, juros simples. Se esse mesmo capital for aplicado a mesma taxa a juros compostos, o gráfico não é uma reta. O gráfico é uma curva, uma exponencial. Esse pontinho aqui, ó, ele é de extrema importância para a gente. Ele é o tempo 1 para uma unidade. Repare então que para o tempo 1, os juros compostos e os juros simples são iguais. Olha que interessante. Então, se eu tiver o tempo igual a 1, não tem diferença. O juros simples vai ser igual ao composto no resultado final. Né? Ah, estou comprando aqui a taxa de 10% ao mês. Se o cara aplicar composto simples, não tem diferença. Agora, olha que curiosidade maneira. Se eu aplicar esse capital a uma taxa composto ou simples, se for menor que 1 o tempo, repare que o juros composto é menor. Olha que interessante isso. É menor. Então, menor que 1 é mais vantajoso aplicar os juros compostos. Ele cresce mais devagar. Olha que interessante isso. Por exemplo, é 10% ao mês. Vão te cobrar um juros de 15 dias. O senhor quer que aplique 15 dias composto ou simples? Composto. É mais rápido, é melhor, tá vendo? Ele cresce mais devagar. Agora, quando passar de 1, por exemplo, já é mais vantajoso o juros simples. Ó. Vamos anotar isso? Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Se o tempo, o período for menor que 1, então os juros simples é maior do que o juro composto. Se o tempo for maior que 1, então o juros simples agora é menor que o composto. Porque a gente acha que sempre o composto é pior, é mais caro. Não. Para baixo de 1, ó, na fração da taxa, os juros compostos ele é menor do que o juros simples. Está claro aqui no gráfico isso. Ó. Beleza? A formulinha que a gente vai usar para juro composto é essa aqui. Ó. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Já coloquei ali em cima, né? M de montante. Né? Não se esqueça que montante é o capital mais os juros. O capital é o inicial, né? O I é a taxa e o T é o tempo. Um detalhe que você não pode esquecer, que agora o I aqui, ele deve ser colocado em fator de porcentagem. Se eu tiver um problema que me deu uma taxa
de 20%, lá eu não vou colocar 20%. Eu tenho que pegar o 20, dividir por 100, que vai dar quanto? 0,2. Então 0,2 é o fator, é o decimal, sacou? Uma taxa de 15%. Eu não vou colocar 15%, tem que pegar 15, dividir por 100, que vai dar 0,15. Então o i tem que ser colocado sempre em fator de porcentagem. Beleza, galera? Estamos caminhando? Então tá, vamos resolver agora 3 bons exemplos. Como é que funciona os juros compostos? Vamos lá, vem comigo. Vamos lá, um exemplo da Consulplan. Consulplan é uma banca de concurso. Um cliente fez um empréstimo em um banco e pagou uma taxa de 10% ao ano, a juros compostos. Se a dívida em 2 anos chegou a 108.900, então qual é o valor do empréstimo? Questão simples e direta, tá? Então vamos lá. Se ele pegou emprestado em um banco um dinheiro a 10% ao ano, então já sabemos que a taxa aqui dele é 10% ao ano. A dívida ficou lá por 2 anos, então tempo igual a 2, 2A, 2 anos. E chegou a 108.900. Esse 108.900 é o total. O total para a gente ele é o montante. Então o montante é de 108.900. A pergunta é o valor do capital. Questão direta, né? É só aplicar a fórmula. Qual que é a fórmula mesmo? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Quanto vale o montante? 108.900. Quanto vale o capital? Quero saber. A taxa, tá vendo? Ó, 10%. Então não vou colocar 10%, eu vou colocar aqui 0,1. Viu? Porque 0,1 é o 10% em fator, né? Você divide por 100 e vai encontrar 0,1. Elevado ao quadrado, porque são 2 anos. Então, ó, certinho, né? Taxa em ano, tempo em ano. Então agora eu pego 108.900 e 1,1 ao quadrado. 1,1 ao quadrado dá quanto? Dá 1,21. 1,21c. Então o capital vai ser a divisão de 108.900 dividido por 1,21. Então o capital investido foi de quanto aqui? Deu 90 mil reais. Então o capital aí foi de 90 mil reais. Então tá feito aí o problema. Tranquilaça essa, né? 90 mil, letra D. Uma questão muito boba que basicamente cobrou o quê? A aplicação da fórmula aqui, ó. Detalhe, né? Nunca se aplica regra de 3 em juros compostos, hein? Vai dar errado. Regra de 3 é para coisas proporcionais. E aqui não é o caso, aqui é equivalência. Tá bom? É uma exponencial. Esquece não, tá? Beleza? Vamos ver a próxima? Vamos lá, pessoal. Essa é uma questão da FGV 2015. Quem gosta ou vai estudar para concurso ou para algum vestibular que cobra juros compostos, juros simples, as melhores questões são da Fundação Getúlio Vargas. Fica a dica, hein? Então vai lá, busca a questão dessa faculdade aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Fabiana recebeu um empréstimo de 15 mil reais a juros compostos à taxa de 12% ao ano. Um ano depois, pagou uma parcela de 7.800. Após mais um ano, pagou mais uma parcela de R reais e liquidou a dívida. Podemos afirmar que R pertence ao intervalo. Aqui é só para esses colchetes aqui é o intervalo, né? Quanto que vale o valor, eu vou marcar aqui onde que pertence. Tranquilo? Vamos entender o problema então. Então olha só, hein? Eu gosto de fazer essas linhas aqui de fluxo de caixa, quando é problema assim, que vai mudando o tempo, para a gente poder entender melhor. Então está aqui. A data de hoje, ela recebeu um empréstimo. Ela pegou um empréstimo, né? De 15 mil reais.
Então aqui ela pegou 15 mil reais. O que falou? Taxa de juros 12% ao ano. Então tá aqui, 12% ao ano. Certo? Então aqui, ó, 12% ao ano. Um ano depois, ela pagou 7.800 da dívida. Então ela veio aqui, depois de um ano, vamos colocar aqui mais ou menos, ó, um ano, ela pagou, pagou 7.800 reais da dívida. Após mais um ano, né, ela pagou uma parcela de R reais. Então aqui, ao final de 2 anos, ela pagou uma parcela de R reais e liquidou a dívida, ou seja, pagou tudo que devia. Tranquilo? Podemos afirmar que esse R pertence a qual intervalo? Esse problema aqui, ele é muito interessante, né? Olha que legal. Se ela pegou 15 mil emprestado, lembra uma coisinha, gente, o juros só incide sobre saldo devedor. Ela pegou 15 mil emprestado, então o banco falou assim, toma, 15 mil, tá aqui. Depois de um ano, ela pagou 7.800. Então eu tenho que atualizar a dívida. Vamos pegar a dívida de 15 mil e vamos colocar aqui, ó. Certo? Como é que eu faço isso? Eu pego 15 mil e aumento quantos por cento? 12%. Para eu aumentar 12%, eu multiplico por 1,12. Certo? E 15 mil vezes 1,12, 16.800. Aí, foi o que ela estava devendo nessa data, porque ela não tinha pago nada. Agora eu vou abater esse valor que ela pagou. Então ela veio aqui agora, ó, de vermelhinho e pagou 7.800. Então eu vou agora ver o saldo devedor, que vai dar de quanto que o saldo devedor? 9 mil. Certo? Então está devendo 9 mil ainda. Ó. Tranquilo? Agora, ó, esses 9 mil vão passar para cá. Ó. Tá vendo? Eu não posso aplicar os juros de 2 anos de 15 mil. Porque o juros só incide sobre saldo devedor. Beleza? E agora esse 9 mil aqui é o saldo devedor. Então agora eu pego 9 mil, atualizo a dívida. Então para atualizar, eu pego 9 mil vezes 1,12. 9 mil vezes 1,12 vai dar quanto ela devia. Certo? 10.080. Ela devia aqui 10.080. E isso aqui para a gente é o próprio R. Porque ela pagou e quitou. Para zerar a dívida, tem que pagar toda a dívida, 10.080. Agora eu vou lá e olho, né? Esse valor aqui de 10.080 vai estar em qual intervalo aqui? Letra A. Olha lá. Entre 10.050 e 10.100. É uma questão de juros que eu nem usei fórmula. É uma questão super inteligente. Sacou? Então, às vezes, cara, tem que raciocinar em cima desse fluxo de caixa aí. Tranquilo? Vou fazer mais uma para você, hein? Quero ver o likezão aí no vídeo, hein, galera? Aí, mais uma, ó. FGV 2020, hein? Um capital de R$1.000 foi aplicado a juros compostos, de taxa positiva durante 2 anos. Sabendo que o montante no final de 2 anos foi de 1.155 e que a taxa de juro do segundo ano foi o dobro da taxa do primeiro, a taxa de juros do segundo ano foi de quanto? Vamos fazer o fluxo de caixa? Olha a linha do fluxo aqui, ó. Linha do fluxo. Então nós temos aqui a data de hoje, o que vai acontecer, né, após um ano e o que vai acontecer até chegar em 2 anos. Então, a um capital de R$1.000, então hoje, R$1.000, foi aplicado juros compostos, com taxa positiva durante 2 anos. O que quer dizer isso? Que ele ganhou dinheiro 2 vezes, né? Sabendo que o montante final foi de 1.155, o que é o montante final? Depois de 2 anos, montante final, né? Ó, vou chamar de M2, hein? Depois de 2 anos, ele tinha R$1.155.
A taxa de juros não é a mesma. Então aqui na primeira aplicação, vou chamar de nessa parte aqui, né? Ó, até chegar aqui, chamar de aplicação 1. E essa aqui eu vou chamar de aplicação 2, certo? Ele pergunta para a gente a taxa de juros segundo ano, sabendo que ela foi o dobro da primeira. Ó, do segundo ano foi o dobro da primeira. Então, se eu disser para você que a taxa aqui foi I, então aqui foi quanto? 2I. Tranquilo? Olha só que doideira então agora, galera. Eu tenho que pegar esses R$1.000 aqui e colocar após um ano. Para eu colocar R$1.000 após um ano, eu pego R$1.000 e multiplico por 1 mais I, que é a taxa. Certo? Se fosse 10% vezes 1,1, como eu não sei qual é a taxa, 1 mais I. Olha aí, ó. Aí esse capital vai chegar aqui, nessa bolinha aqui, ó, esse montante, né, e vai virar capital. Ele vai ser reaplicado. Então eu pego esse valor e multiplico por 1 mais 2i, pela nova taxa. Olha aí, ó. Isso agora vai dar quanto? 1.155. Eu vou deixar aí embaixo uma listinha de exercícios para praticar. As questões de juros compostos são muito boas, vezes, né? Essa é uma delas. Ó. Então, ó, o que eu fiz? Peguei o capital, né, e multipliquei. Esse colchete para você entender. Não precisa do colchete, né? Se eu quisesse já sem o colchete, também poderia ficar sem, não tem problema. Mas só para você entender que isso aqui virou capital agora. E a nova taxa, 1 mais 2i. E lembra que nos juros compostos eu quero dar um aumento, nesse caso, né? Ah, ele vai aumentar não sei quantos por cento. Então é 1 mais a taxa. Lembra da fórmula? Montante é igual a capital vezes 1 mais i, elevado ao tempo. O tempo eu não coloquei aqui porque o tempo é 1. Então, colocar 1 aqui, vai mudar em quê? Nada. Certo? Então, agora, vamos nós, né? Resolver essa lambança aqui. Vai dar uma equação do segundo grau, tá, gente? Já vou avisando logo. Então, vamos lá. Se eu multiplicar aqui a primeira parte, vai ficar 1.000 mais 1.000i. Correto? Isso eu vou ter que multiplicar por 1 mais 2i, que é igual a 1.155. Agora o distributivo, hein? 1.000 vezes 1 do outro lado, 1.000. 1.000 vezes 2i, vai dar 2.000i. 1.000i vezes 1, 1.000i. 1.000i vezes 2i, 2.000i ao quadrado, 1.155. Agora vamos ter que arrumar essa equação aí, essa lambança aqui, né, gente? Então vamos lá. 2.000i ao quadrado, vou colocar aqui na frente. 2.000i ao quadrado. 2.000i mais 1.000i, 3.000i. Olha aqui. E agora eu vou passar esse 1.155 para cá subtraindo. Menos 1.155 mais 1.000 vai dar menos 155. Igual a 0. Aqui, né, galera? Vamos dar uma simplificada aqui, né? Eu vou simplificar a equação toda por 5. Aí dá tudo por 5, não dá? Então vamos lá, ó. 1.000, 2.000 por 5, 400. Já deu uma aliviada. 3.000 por 5, 600. 155 por 5, 31. Ok? Agora não tem mais jeito, né? Vamos ter que aplicar a fórmula de delta. 600 ao quadrado. 600 ao quadrado é o 36 com 4 zeros. Menos 4 vezes o A é 400, vezes menos 31. Então, delta é igual a 360.000, menos, aqui vai dar mais, né, que é menos vezes menos. Olha aí, ó, vai dar mais. 1.600 vezes 31. 49.600. Somando os dois, 409.600. Misericórdia, né? Você vê, cara, é o que cai por aí, ó. Eu preciso da raiz quadrada desse valor aqui. Aí você desperta agora, né, meu camarada? Ó, 600 ao quadrado dá 360.000. Então essa raiz aqui é 600 e uns quebrados.
né? Fica a dica para vocês aí. Tranquilo? Ou então eu pego 4.096 vezes 100 aqui, dou uma quebrada aqui. Cara, vai ter que se virar nessa raiz aqui, não vai ter jeito, né? Beleza? Essa raiz aí, ó, eu faria assim. Vamos lá, hein? Ó, 4.096 vezes 100. É o que está ali, dá no mesmo, né? Então, para eu tirar essa raiz quadrada, eu posso tirar a raiz quadrada desse e desse separado, certo? Que é produto. Raiz quadrada de 4.096 é mais simples de fazer, certo? Quanto vai dar? Raiz quadrada de 4.096 vai dar 64. Raiz quadrada de 100 é 10. Então a raiz quadrada é 640. Pode crer? Então a minha taxa aí é menos b, menos 600, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que eu acabei de tirar, 640, sobre 2a. O a é 400, hein? 2a é 800. Então aqui a taxa ela é positiva. Lembra que ele falou para a gente lá em cima, é isso? Então a parte positiva ficaria assim, menos 600 mais 640. Vai dar 40. Vai dar 40 sobre 800. Aqui, simplificando por 4, vai dar 1. 1/20. Dividindo 1 por 20, vai dar 0,05. 0,05 em porcentagem, isso equivale a 5%. Então a taxa aqui foi de 5% a taxa aí, né? Para passar para porcentagem, pessoal, basta multiplicar por 100. Tranquilo? Porque o i está em fator. 5% é o i. Agora temos que ter cuidado, né? Qual é a pergunta do problema mesmo? Até esquecemos, né? A taxa de juros do segundo ano, certo? Como você encontrou aqui o i igual a 5%, no segundo ano são 2 i's. Então vou responder 10. Fica a dica, gente. Quando você não souber fazer um problema desse, marca 10%. Grande parte das vezes funciona. Beleza? Ainda bem que o cara não botou 5, né? Teria uma baita sacanagem. Agora, ó, questão de altíssimo nível, né? Pode cair do Enem? Pode. Vai dar um trabalho do caramba, né? Então, tá feito aí uma noção para vocês de juros compostos. Aí na descrição do vídeo vai ter uma listinha de exercício. Pega a listinha, tá? E faz. Vê a resolução bonitinha. Acompanha lá. Beleza? Cadê o likezão? Fui!